amém. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos meditar hoje sobre subindo de nível, subindo de nível. E o texto que eu quero ler com vocês está em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, do versículo 3, nós vamos ler até o versículo de número 5. Eu quero que você perceba a dinâmica, eu quero que você perceba a natureza dinâmica desse texto, como Deus fala conosco. No versículo 3 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente. Esse homem é o homem de linho, é Jesus de Nazaré, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, ou seja, águas que cobriam os pés. Depois ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, aliás, pelos joelhos, né? Águas que subiram até o joelho, estavam se aprofundando, né? Aí mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, né? Pelos lombos, glória a Deus. E mediu mais 1000 côvados e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar andando. Eram águas profundas. Eu espero que você tenha notado aí essa progressão, essa dinâmica do texto que fala de Ezequiel avançar, de Ezequiel ampliar os seus horizontes, entrar no rio de uma maneira cada vez mais profunda, de uma maneira cada vez mais envolvente. E amados, eu queria dizer a você essa manhã que nós cristãos temos etapas na nossa vida. Temos etapas, né, onde nós precisamos crescer, onde nós precisamos avançar de nível, subir de nível. Vencer essas etapas faz com que a nossa fé cresça, faz com que a nossa experiência amadureça, faz com que a nossa maneira de pensar seja evoluída, a nossa maneira de falar seja desinibida e o crente vai crescendo. Ora, a maioria de vocês, eu acredito que todos, se olharem para trás vão dizer: eu não sou mais aquela pessoa de 2, 3, 5, 6, 10, 20 anos atrás. Eu cresci, eu aprendi, hoje eu falo melhor do Evangelho, hoje eu entendo melhor as coisas de Deus, hoje eu tenho um novo relacionamento com a vida, né? Eu não estou mais lutando com o vento, eu não estou mais brigando com as realidades, eu amadureci. Você subiu de nível, E há 4 níveis aqui nesse texto de Ezequiel 47. E eu queria exatamente falar com você desses níveis, né? O primeiro nível que o crente deve entender que ele tem que passar por isso é o nível de ser ganho para Jesus. Esse é o nível básico, é onde tudo começa. Você já foi ganho para Jesus? Você está indo à igreja? Você está servindo a Deus, né? Você está procurando assistir os cultos, procurando se fortalecer? Fomos ganhos. É o primeiro nível, por onde todos começam, ser ganhos para Jesus, porque antes estávamos no mundo, antes estávamos lá fora, antes estávamos totalmente alheios ao Evangelho, e alguém foi lá, pregou o Evangelho e nos trouxe para a igreja. Hoje frequentamos a igreja, hoje nós estamos lá ouvindo hinos, ouvindo palavra, estamos indo, glória a Deus. É o primeiro nível.
É o nível quando os nossos pés são cobertos de água. A água chega nos artelhos. Isso fala do caminho que está sendo mudado. Nascer de novo da água e do Espírito. Águas nos artelhos, cobrindo os pés. É Deus transformando os seus caminhos. É quando você vem para a igreja. É quando você vem para Jesus. Ainda cheio de ideias, cheio de argumentos, cheio de vaidades, cheio de fraquezas, de fragilidades, ainda muita coisa do mundo aí te tenta e quer te fazer voltar atrás. Aí o Senhor, o homem de linho, mede-me mais 1000 côvados e diz: vamos subir de nível? Eita glória! Vamos avançar? E você entra mais 1000 côvados nas águas, e as águas vêm até os joelhos. As águas no joelho fala de vida de oração, mas eu queria lhe dizer que esse nível, a gente chama ele de consolidação. O segundo nível, quando eu sou consolidado. Exatamente, porque no primeiro nível ainda dá para voltar atrás. Ainda tem muita fragilidade, muito do mundo na nossa vida. Quando a gente vem para a igreja, ainda tem muitas coisinhas habitando a nossa interioridade. Mas aí vem o nível da consolidação. O que é esse nível da consolidação? É quando você aprende a permanecer, você aprende a orar, você aprende a jejuar, você aprende a estudar a Bíblia, você aprende o que é servir a Deus, o que é ser crente, a sua mente começa a se aprofundar, você começa a ter vida própria na presença de Deus. Exatamente. Você começa a não necessitar que alguém ore por você porque você já ora, que alguém te explique a Bíblia porque você está buscando entender a Bíblia, você está estudando. É o segundo nível de consolidação, quando a nossa fé é consolidada em Cristo Jesus. Quando você já não pensa mais voltar atrás, quando o mundo começa a perder totalmente a força que tem sobre você. E você agora, lá no primeiro nível, alguém te levava para a igreja, agora você vai só. Agora você começa a ir só para a igreja, vai para a oração, vai para a escola dominical, vai buscar a Deus com suas próprias pernas e suas próprias decisões e escolhas. A pergunta então é: você está consolidado? Você já subiu para o segundo nível, está consolidado? Ou você precisa de alguém te visitando, dizendo, vamos para a igreja? Aí é o primeiro nível. O segundo nível diz, não, hoje tem culto, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou buscar a Deus. Você já tem essa consciência consolidada de buscar a Deus. É o segundo nível. Mas aí você está lá indo à igreja, já está olhando, participando do conjunto, participando do ministério, que maravilha. Aí o Senhor diz, não, mas tem o terceiro nível. Mais 1000 côvados para dentro do rio do Espírito Santo, do rio de águas restauradoras. Quando Ezequiel entra no rio, as águas vêm até o lombo. Até o lombo. E os lombos significa o quê? Significa força, significa ministério. E o terceiro nível eu chamo de o nível da maturidade. Isso, quando eu me torno maduro para ter ministério, para participar do serviço na casa de Deus, Isso aqui fala de trabalho, isso aqui fala de quê? De maturidade. Maturidade das emoções, maturidade dos pensamentos. Você começa a entender com muito mais profundidade a vida, as coisas de Deus. Você é um crente que já não pensa mais em deixar a igreja. Você é um crente que já não pensa mais em abandonar Jesus. Você já sabe para onde iremos nós. Só tu tens palavra de vida eterna. Isso é muito claro para você. Isso já está muito resolvido no seu coração. Eu sei em quem tenho crido. É o nível da maturidade. É o nível em que você tem experiência
Você já sofreu fracassos, já sofreu decepções, já sofreu frustrações, já sofreu esperas, já sofreu tribulações. Eu vou trazer uma série de mensagens aqui, crescendo em Cristo Jesus, para que você entenda que todas essas coisas, tem um hino que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E quando você entra no terceiro nível, é o nível da maturidade. Você já não se abala mais com qualquer coisa. Você já não pensa mais voltar atrás. Senhor, quebre onde quebrar, passe o que passar, eu vou continuar avançando pela fé. Vou continuar avançando pela fé. Esse nível de maturidade, ele é muito importante, irmãos. Porque você chega ao nível que você compreende as suas responsabilidades, o seu compromisso, e você não abre mão mais de Jesus por coisa alguma, né? Vai em frente em nome de Jesus. Aí a gente até pensa, poxa, eu já ensino a palavra, eu já entendo a palavra, eu já tenho maturidade de fé, eu já tenho maturidade de experiência, glória a Deus. Aí o Senhor diz, não, mas tem o quarto nível. O quarto nível é quando você entra nas águas e aí os teus pés não conseguem mais se sustentar no chão. São águas profundas, são águas que é preciso nadar. Você não vai estar mais em pé pela sua própria força, você não vai atravessar mais caminhando, você vai ter que nadar, porque as águas são profundas. O quarto nível é o nível do ministério, é o nível do servir, né? É quando você realmente vai se engajar no ministério, o Espírito Santo vai te usar para outras pessoas. Olha que nível poderoso. O Espírito Santo vai te usar para outras pessoas. Lá no primeiro nível você foi ganho, agora você vai ganhar. No segundo nível você foi consolidado, agora você vai consolidar. No terceiro nível você amadureceu e agora você vai ajudar outras pessoas a amadurecer. O quarto nível é o nível do ministério, é o nível do servir, de lavar os pés, de dedicar, de se comprometer, de se envolver na obra de Deus. É um nível supremo aí de dedicação. Quando você sai do seu egoísmo e vai para o altruísmo, quando você sai de si mesmo e vai abençoar outras vidas, aleluia, louvado seja Deus, né? Deus vai nos fazendo crescer em cada um desses níveis. Tem um período, tem um processo, tem um tratar de Deus em cada um desses níveis, né? Lá quando você aceita Jesus, lá no primeiro nível, né, vem as tentações, vem as tribulações, e aí você chega e se batiza nas águas, participa do start e vai para o nível de consolidação. Quando você se agrega no pequeno grupo e vai para o encontro com Deus, e aí você está firmado, meu Deus, aí vai para as escolas da igreja, escola bíblica, escola teológica, vai para a escola de líderes e se amadurece, né? Você passa por um processo de deserto, processo de frustrações, de decepções, de dores, palavras contrárias, as coisas não funcionam, aí você amadurece, você cria calo, você cria consistência, você cria perseverança, aleluia. Para fazer as coisas acontecer é preciso estar no nível, pelo menos no nível 3. Você tem que estar no nível 3 de maturidade para não voltar atrás, não recuar. Continue em frente, meu irmão. Continue em frente. O quarto nível eu chamo de extremo, porque você vai agora sair de você mesmo e vai se dedicar. Dentro desse quarto nível, quando você chega no quarto nível, você vai galgar novos horizontes, novos níveis dentro disso, de liderança, de participação, de realização, de conquistas, de vitórias e de empreendimentos que Deus vai colocar na sua mão. O quarto nível é quando você diz: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Aí, meu amigo, você vai desatar unção na sua vida, porque é o Espírito Santo que vai te usar.
É o Espírito Santo que vai te capacitar, é o Espírito Santo que vai usar a sua vida para ganhar outras pessoas, né? Pastor, como é que eu sei que eu estou no 4º nível? Né? Vamos começar lá do começo, né? Como é que eu sei que eu estou no 1º nível? Quando você está indo para a igreja, você gosta de ir para a igreja. Você gosta de ir para a igreja. Você ainda está fraco, você ainda pensa em desistir, pensa em recuar, pensa em se desviar. Você está no 1º nível. Mas está indo à igreja, glória a Deus, está no 1º nível, já está na caminhada, já começou. Pastor, como é que eu sei que eu estou no 2º nível, o nível da consolidação? Quando você começa a sentir a necessidade de ir para a igreja. Você não precisa mais de ninguém te levar, você está indo. Isso é consolidação. Quando você sente a necessidade de estar no culto, isso é sinal que você está consolidado, você realmente é crente. Realmente é crente, né? Glória a Deus, aleluia. E vai para a igreja, e vai só, né? E vai se batizar nas águas, pede o batismo, você está consolidado. Pastor, como é que eu sei que eu estou amadurecido, eu estou no 3º nível? Quando você já não se abala por qualquer coisa. Quando você já enfrenta a vida com mais serenidade. Não se desespera, não perde o controle, sabe que as coisas são assim, existe provas, existe tribulação, existe deserto, mas eu sei em quem tenho crido. Pode haver batalhas gigantes, pode haver dores, pode haver pensamentos contrários de querer desistir, mas no seu coração você está amadurecido e diz, não. Deixa Deus fazer tudo aí na minha vida conforme a vontade dele, né? Então você vai crescendo, você vai subindo de nível, você vai galgando novas etapas na sua vida, né? Galgando novas realidades, novas experiências. Lembra lá do começo, do 1º nível? Você tinha medo de tentação, você se chateava quando viu uma coisa errada na vida de um irmão, você se chateava e queria reclamar dele, queria julgar e achava que a igreja não prestava, porque o pastor estava abraçando aquele irmão que você viu o erro na vida dele, é porque o pastor está no outro nível. E você ainda não está. Você ainda se assombra com os níveis das vidas dos outros irmãos, né? Você vê erro na vida dos outros, você tem na sua vida também, né? Então, tem pessoas que querem chutar qualquer coisa, chutava o balde, né, Jane? Tá, e é assim, no 1º nível é assim. A gente muda de igreja e sai falando do pastor, porque o 1º nível ainda é muito inseguro. Simplesmente frequentar uma igreja não é o suficiente. Simplesmente ir ao culto porque alguém te chamou, porque alguém te levou, não é suficiente. Você tem que ir para o nível 2, consolidar, chegar ao nível 3, onde você diz, oh meu Deus, vou orar pelo meu irmão. Vou orar pelo meu irmão que está desistindo, que está atribulado, né? Eita Deus. Amém, Sueda. Olha só, a Sueda guardou dia 1º de março de 2020. O Senhor disse, Sueda, você vai subir de nível. E isso aconteceu. Amém, Sueda. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? E é assim, Deus quer que a gente suba de nível. É Ele que mede o rio e diz, entra. Entra mais profundo na minha presença. Entra mais profundo na minha experiência. Entra mais profundo no reino. Entra mais fundo aonde as críticas não te abalarão. Os aplausos não te orgulharão. Os postos de honra que você vai receber não vão te envaidecer. Não vão te envaidecer. Não vão subir a tua cabeça. Você não é mais menino. Quando eu era menino, eu discorria como menino, pensava como menino. Tem muita gente assumindo ministério na igreja, irmãos, e ainda está no 2º nível, no 1º nível,
né? Ainda não desenvolveu o terceiro nível na vida dele. E o que acontece? O pastor bota ele na frente do ministério, coloca ele para cantar, dá oportunidade a ele, pronto, ele pensa que já é o bichão, que já é o pastor da igreja. Não, filho, você tem que crescer de nível, você tem que subir, né? Então sai desse primeiro nível que desiste fácil, sai do segundo nível, sabe, que ainda está, sabe, sendo consolidado, tá ganhando experiência, vai para o terceiro nível, aprende de uma vez por toda a crescer, aprende a ministrar a si mesmo. Isso é maturidade. Você diz: ei, por que estás triste dentro de mim, ó minha alma? Louva a Deus, porque ainda celebrarás a vitória. Você fala para você mesmo, você ministra para você mesmo, né? Então, meus amados, tem muita gente dentro das igrejas aí transitando do primeiro para o segundo nível, do primeiro para o segundo nível. E nós precisamos de mais gente no terceiro nível, porque só vai para o quarto nível, para a liderança, para o servir, para o fazer acontecer, escrever história, marcar história. Quem já está no terceiro nível pode ir para o quarto, né? Esse pular etapas pode ser feito pelo homem, mas não funciona. Você pode até pegar uma pessoa que está no primeiro nível, simplesmente porque ele tem dinheiro, porque ele tem posições na sociedade, mas ele é um novo crente, ele é novo convertido. E pá, coloca na frente do ministério, coloca na frente de uma obra. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma frustração, uma decepção gigantesca. Só Jesus para segurar ele. Só Jesus. As etapas da vida cristã precisam ser respeitadas. Precisam ser respeitadas, né? Aleluia. Aí quando você chega no quarto nível de liderança, de servir, de trabalhar para Jesus, aí você já não se orgulha, aí você já não se envaidece, aí você já não tem minhoca na cabeça, não tem dúvidas, sabe? Já sabe relevar, já sabe fazer vistas grossas para a fragilidade do irmão, né? O irmão está começando a mesma caminhada que você começou anos atrás, ele está começando, ele ainda tem alguns vícios, alguns hábitos, algumas coisas, e você vai ajudar, e você vai fortalecer, e você vai abençoar essa vida, porque você já está no quarto nível, meu irmão. Aleluia! E nós precisamos, como a Jane Silva está dizendo aqui, respeitar os níveis de cada um. Isso, e vou dizer mais, Jane, só quem está no terceiro, quarto nível discerne o nível do outro irmão. Discerne, meu irmão está começando agora, eu já passei por isso aí. Às vezes eu vejo pessoas chorando: meu Deus, pastor, meu filho não chegou em casa ainda, oh meu Deus, se preocupando com coisas pequenas que podem ser resolvidas na oração, na paciência, na graça de Deus, né? Então, amados, é muito importante que você entre no rio. A cada nível que você sobe, são curas operadas na sua vida. A cada nível que você sobe, é um nível de transformação na sua vida, né? É um nível de maturidade, de entendimento, de discernimento, de espiritualidade. Irmãos, a espiritualidade do primeiro nível, do segundo nível, é superficial, né? É superficial, você tem que ir avançando. Entre um nível e outro existe um processo, existe um trabalhar de Deus, existe um tratar de Deus na nossa vida, sabe? Eu sei que há pessoas que entre o nível 1 e o 2, ele prefere ficar deixando que as pessoas leem a Bíblia por ele, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você acompanhar a leitura da Bíblia que o pastor Chico Chagas faz, que o pastor Henrique Jorge faz, que o pastor Gabriel faz, a pastora Ângela faz, mas você não lê, não vai te amadurecer não, viu? Não vai te amadurecer não. Você simplesmente ficar ouvindo as ideias, você vai ter que praticar.
Você vai ter que buscar. Nós ouvimos o pastor Chico Chagas, ouvimos o pastor Gabriel, entendemos como é que ele interpreta, como é que ele estuda, ele lê, ele ora. Eu vou fazer isso também, eu vou fazer isso também. Isso vai fazer você crescer. Simplesmente estar na igreja não vai te amadurecer, sabe? Tem pessoas que estão na igreja há 40 anos e não amadureceram, não sabem ler, estudar a Bíblia, os evangelhos, meditar, fortalecer sua vida, sabe, meus amados irmãos? É por isso que nós temos muitas guerrilhas nos bastidores da igreja, guerrilhas de vaidade, de posição, por poder, por fama, por reconhecimento. Meu irmão, nosso valor é Deus quem dá, né? O reconhecimento é Deus que faz. Andréa Tucci dizendo: o Chuchu está no nível 1, mas ele vai chegar ao nível 2, ele vai chegar ao nível 3 em nome de Jesus, né? Amadurecimento. Escute essa frase que eu aprendi com o pastor Rick Warren no livro Igreja com Propósito. Amadurecimento não acontece automaticamente. Só porque eu estou na igreja, só porque eu estou assistindo culto, ouvindo pregações, eu vou amadurecer. Não. Você tem que se esforçar, você tem que avançar, você tem que entrar mais, você tem que buscar estudar a Bíblia, você tem que buscar orar mais, você tem que buscar ler mais a Bíblia, você tem que buscar novos relacionamentos na igreja, onde você possa aprender mais, onde você possa crescer mais. Simplesmente estar na igreja não amadurece ninguém. Não amadurece ninguém. Você tem que buscar. Você tem que buscar. Tem muita igreja fazendo aí, exatamente, Ana Cláudia Silvia, já ia falar isso aí, viu, Ana Cláudia? Tem muita gente que quer se amadurecer rapidamente e põe carbureto na fruta. Põe carbureto, um catalisador que acelera o processo do amadurecimento. Sabe o que acontece? A fruta passa do estado de vez, de começar a maturidade, vai direto para o apodrecimento. Tem banana que mal fica amarelinha, já começa a ficar preta, já começa a apodrecer, por causa da pressa, da queima das etapas. Não passa pelos processos necessários do start, do encontro, do culto de doutrina, sabe, do batismo nas águas, sabe, de aprender o que é isso, como é que eu faço, para onde é que eu vou, e vai entendendo as coisas de Deus para poder amadurecer. É como fruta, leva tempo, né? Muitos são colhidos do primeiro nível direto para o terceiro, para o quarto nível, como se fossem maduros, já fossem líderes, mas eles não estavam prontos para ser colhidos, para ser levados para o quarto nível sem passar pelos outros níveis necessários da vida cristã. Ninguém te faz líder, você se torna líder. Ninguém te faz líder, não é um título que te faz líder, não é uma posição que te faz líder, é o amadurecimento, é o subir de nível que te leva à liderança da igreja. Entenda isso. Não é um pastor que gostou da sua cara, gostou de você, pega você e põe para fazer uma obra na igreja e você não tem maturidade, não tem treinamento, não tem tempo de vida cristã útil e produtivo para poder assumir uma obra. O que vai acontecer? Você vai ser radical demais ou você vai ser liberal demais, né? Tem esses dois lados da imaturidade. Tem gente que é liberal demais, porque não tem maturidade ministerial, maturidade de liderança. É liberal demais, você pode fazer o que quiser, ele não está nem aí. Não está nem aí. A igreja pode tomar o rumo que tomar, não pode ser assim, né? Há outros que pela imaturidade se tornam radicais demais, não pode isso, não pode aquilo, não pode. A pessoa é nova convertida, ele já chega, sabe? Não, mas nós precisamos ter o equilíbrio que confronta uma pessoa,
Você vai cantar na igreja, você vai se apresentar na igreja, sabe? Você tem que orientar essa pessoa, como ela deve proceder, como ela deve fazer, né? Para que ela não sofra o ataque de algum irmão mais radical, para que ela não sofra constrangimento. Não é verdade, irmãos? Então, para chegar lá, amados, para chegar lá, né, você precisa desenvolver-se interiormente no Espírito Santo. Leva tempo, irmãos. Para ser pastor, leva tempo. Você tem que passar pelas etapas do aprendizado, da experiência, da vocação, do chamado. Jesus foi ser pastor aos 33 anos. E antes de começar o seu ministério, foi para o deserto, sabe? Teve um momento oculto na sua vida onde Deus trabalhava na vida e no ministério de Jesus. Nós precisamos ser assim, amados. Permitir que Deus nos trate através do nosso pastor, através da nossa igreja, através dos irmãos, das experiências, do aprendizado, do culto no lar, do bom dia na graça, do bom dia Jesus, do retornando ao jardim, sabe? Você vai aprendendo e vai colocando em prática, pedindo perdão, sabe, reconciliando, acreditando no irmão, orando por ele, buscando a Deus, sabe, nunca ficando embrutecido. Vou ficar em casa, eu estou chateado com o presbítero Marcos, eu não vou mais falar com ele não, aí faz bico, e eu não vou mais falar com a Janaína, eu não vou mais falar com nenhum desses irmãos que estão lá. Cresça, meu irmão, amadureça. Uma pessoa madura não se chateia com brincadeira de crianças, com feridas que crianças te causam, né? Eu estava vendo um vídeo, não me lembro aonde, o pai estava no celular e o filho chegou, deu um chute brincando, pá, bateu no celular, o celular voou, caiu no chão. O pai olhou pro menino, olhou pro celular e fez assim, ó, contando até 10, respirando fundo. Né? Você vê coisas na igreja que você tem que respirar fundo e dizer: Jesus, eu preciso ser maduro para ver essas coisas. Eu preciso ser firmado para ver essas coisas. São irmãos que estão chegando, são pessoas que estão começando agora, né? Então eles têm uma postura diferente, eles idolatram a igreja, eles idolatram o pastor Henrique Jorge, mesmo, você precisa conhecer o pastor Henrique Jorge. São coisas de menino. Porque a maturidade leva você a ver Jesus, só Jesus. Você buscar a Jesus. Nós, pastores, somos vasos de barro que são instrumentos de Deus para te levar a esses níveis, te levar mais à frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Nos primeiros níveis, você busca que alguém ore por você, põe a mão na sua cabeça. Nos 2 últimos níveis, você vai pôr a mão sobre a cabeça das pessoas e orar por elas com sabedoria, discernimento e maturidade. Não se apresse a chegar no 4º nível. Cada nível tem seu tempo, cada pessoa tem seu tempo. Tem gente que leva 2, 3 anos no 1º nível. Você quer saber uma coisa? Eu levei 3 meses, irmão. 3 meses no 1º nível. Os 3 primeiros meses da minha fé foi paulada, foi peia que muita gente não aguentaria. Meu pai na fé, o rapaz que me ganhou para Jesus, desenvolveu enfermidades psicológicas, desenvolveu enfermidades neurológicas, até hoje ele tem problemas, né? Tal foi a perseguição sobre mim, sobre ele, né? Porque, sabe, e eu não sei porquê, Deus guardou minha mente e eu me sustentei, eu me firmei. Eu sou meio doido assim, mas é do Espírito Santo, não é? Sabe? Mas o meu pai na fé, sempre que eu posso, vou visitá-lo, porque ele hoje está enfermo. Ele tem seus 40 anos, 50 anos, e tem uma enfermidade psicológica muito séria, muito importante, né? Sabe por quê, irmãos? O 1º nível é um nível de muitas batalhas, sabe, de tentações, de questionamentos, e muita gente não suporta.
Eu amadureci, ou melhor dizendo, eu me consolidei assim em 3 meses, 6 meses, eu já estava consolidado, pregando na rua, ganhando vidas, sabe, levando pessoas a Jesus, querendo crescer. E foi muita luta. Mas tem pessoas que demoram 1 ano, 2 anos ali no primeiro nível, estão indo para a igreja, mas não assumem o compromisso, vão para a consolidação, assistem o start, mas não manifesta nenhuma mudança de vida, e você tem que ir devagarinho, né? Pessoas que ainda se abalam com muita coisa, que fica atribulado e quer desistir de tudo. Opa, né? É preciso crescer, é preciso avançar. Amém, meus amados? Eu quero deixar essa palavra de orientação bíblica para você. Essa palavra ela é muito importante. Você pode compará-la aos 4 terrenos da parábola do semeador, né? E você vai ver como Deus trabalha na consolidação e no crescimento do crente. Eu vou estar ensinando isso aqui nos seminários que nós vamos dar aqui em São Paulo, os 4 níveis que o crente precisa passar para se tornar um instrumento frutífero na casa de Deus. Você lembra dos 4 propósitos? São 5, mas há 4 propósitos que estão inseridos nesse desenvolvimento, nesse subir de nível, que é o ganhar, consolidar, discipular e enviar. É o ganhar, integrar, amadurecer e servir. Nós temos que passar por esses níveis, né? Até chegar a um nível de liderança onde você vai fazer outros passarem pelo nível. E é aqui o segredo de uma igreja que cresce. Levar as pessoas pelos seus níveis correspondentes.